Mas vai descer, vai descer, vai descer poder, mas vai descer, vai descer, vai descer poder. Quando ele passa ninguém se contém, pavio apagado acende também. Quando ele passa ninguém se contém, pavio apagado acende também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Espírito Santo, aleluia. Vamos ouvir com a sua oportunidade nessa noite. Presbítero Cláudio Santana está se alegrando ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Eita glória, está na presença de Deus se alegrando, né, irmão? É muito bom, é muito maravilhoso a gente sentir a presença de Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente já sente a graça, já sente o poder, a unção, só de falar o nome do nosso Senhor maravilhoso, esse Deus tão maravilhoso que tem nos dado essa oportunidade, né, irmão, da gente deitar, dormir, acordar, estar de pé na presença dele. Não tem outra coisa maravilhosa da gente estar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel. Irmãos, como nós estávamos falando antigamente, as vigílias, e até amanhã, né, irmãos, até 7. Tem vigília que eu já fui que começava às 11 horas da noite e ia acabar 1 hora da tarde. Né, irmãos? E a gente não queria mais sair de dentro da igreja, era que o fogo era benção pura, e Deus usava em profecia, visão, revelação, oração, corinho de fogo, pregações abençoadas, e Jesus era muito maravilhoso, né, irmãos? Mas infelizmente, né, a palavra de Deus tem que se cumprir, né? Mas estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória ao Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui rapidamente aqui. 2 Reis, capítulo 4, muito conhecido. Eliseu aumenta o azeite da viúva, que diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram dos vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverás do resto. Isso é uma palavra muito conhecida, irmãos. A palavra que muitas vezes são pregadas em vigílias, e a gente vê aqui falar do azeite, sobre esta mulher viúva. Eu sei que tem um pregador, não vou pregar, vai ser mais rápido, mas deixa eu só explanar aqui para você sobre essa parte dessa palavra tão abençoada, que quando a gente fala aqui sobre esta mulher viúva, esta mulher que está aqui clamando, porque os credor queria levar o seu filho, e aqui fala que ela era uma mulher viúva. Em 1 Reis, do capítulo 18, fala sobre Obadias, fala sobre Elias. Obadias foi um homem que ele escondeu 100 profetas de Deus, em 50 e 50 dentro de uma cova, dentro de um poço.
E Obadia sustentou eles por muitos tempos, muitos anos. Ele foi sustentado por pão e água. Quando Jezabel mandou perseguir os profetas e a matar os profetas, Obadias, ele escondeu esses homens que eram profetas, discípulos de Elias, que eram profetas que aprendia a palavra do Senhor, aonde o Espírito de Deus descia sobre os profetas, e ali o profetizava aquilo que o Senhor o colocava no seu coração. Nesta época que Jezabel manda perseguir os profetas, a Jezabel, ela era uma mulher que ela dominava o seu marido, Acabe. Acabe casou com esta mulher, com Jezabel, porque era uma mulher linda, uma mulher formosa. E era uma mulher que ela tinha, da época, essa mulher que ela tinha um estudo. E essa era uma mulher sábia. E quando Acabe casa com essa mulher vai usar algumas estratégias para que ela venha dominar o rei Acabe. E o rei Acabe fica possuído sobre a estratégia daquela mulher, Jezabel. E ele acaba fazendo tudo o que ela quer. Essa mulher era uma mulher que ela sabia seduzir os homens, como seduziu Acabe acabou casando-se com ela, mas era uma mulher que ela não seguia os preceitos de Deus, não seguia a lei do Senhor. E por isso ela manda perseguir os profetas, manda matar os profetas do Senhor. Ela persegue os profetas, alguns são mortos, mas alguns são escondidos. 100 profeta é escondido por Obadias. Obadias esconde 100 profetas. Para mim já entrar, deixa eu passar só uma pincelada rapidamente aqui. A gente estamos vivendo em um tempo, meus queridos, que a gente estamos vendo a palavra de Deus está se cumprindo a todos os lugares, a todos os momentos, a palavra do Senhor está se cumprindo. Há uma escassez de profetas. Há uma escassez de homens de Deus, valentes, homens mesmo de Deus, usados por Deus. E como a gente tem falado, muitas das vezes, os cultos que nós entramos hoje, não tem mais aquela unção poderosa, como antigamente tinha aquele poder real. Tudo bem que havia muitas meninices, havia algumas meninices, sim, havia. Mas havia homens, mulheres de Deus, usados por Deus, onde quando pegava o microfone, a unção descia. E quando a gente ouvia o homem ou a mulher de Deus falar no Espírito da graça, a gente sentia o poder só dele pegar no microfone, porque era homem e mulher de Deus que consagrava suas vidas espiritualmente dentro da sua alma. Não é que eu quero dizer que hoje não tem mulher de homem, tem mulher de Deus, homens de Deus, tem profetas na terra, mas hoje, o que ficou hoje no mundo, são muitas pessoas hoje que não têm mais um compromisso espiritual. Eu fico, irmão, abismado quando eu abro a rede social, quando eu olho, eu vejo, eu não tenho nada contra, mas cada um segue a sua vida como ele acha que está fazendo melhor para Deus. Amém. Mas eu conheço a palavra, eu leio a Bíblia. E quando eu vejo alguém lá no monte, dizer que está lá no monte, está com celular, fazendo live, e marchando, profetizando, isso aí não é nada de Deus, Deus não está nesse negócio. Me julgue quem quiser, mas Deus não está aí. E hoje em dia tem profetas, tem mulheres de Deus, tem. Mas aqui quando a gente lê aqui sobre Jezabel, que mandou matar os profetas, mas Obadia foi lá, pegou 100 profetas do Senhor e escondeu os profetas, homens de Deus. Ainda tem profetas ainda que está sendo guardado para não se corromper, não ser morto por essa sociedade maligna, essa sociedade que está estragando a vida de homens e de mulheres de Deus. Pessoas que se dizem que servem a Deus, mas a vida está totalmente como um pau de galinheiro, como um chiqueiro de porco. Ainda se diz que é crente,
crente se diz que serve a Deus, aí vem com a cara lavada, com a vida toda arruinada, no pecado da mentira, das coisas lasciviosas do mundo. Anda nas ruas e a gente dá a paz do Senhor. Quando a gente olha, fala: meu Deus, quem é esta pessoa? Porque acabou-se o pudor. Os homens e as mulheres hoje que se dizem ser pessoas que servem a Deus, o Espírito Santo está enojado. Isso aqui é uma vigília. Eu não mandei me dar oportunidade. Irmãos, estamos vivendo um momento, um tempo da gente se olhar, se policiar. Isto aqui é bom, mas para saber usar. Mas isso aqui está arrebentando com a vida de crente. Isso aqui está levando o crente para o inferno. TikTok, redes sociais. Você só vê crente em TikTok fazendo live dizendo que é crente, mas está com a vida arrasada, acabada, não tem nada espiritual. Aí Deus tem que levantar Obadias para esconder crente real e verdadeiro. Porque Jezabel está solta aí, perseguindo e matando crentes. Jezabel é isso aqui, ó, que está tirando o caráter de muitos crentes, muitos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, homens e mulheres, está sendo corrompido pelas redes sociais. Isso aqui Satanás está usando para destruir as igrejas. É por isso que hoje as igrejas estão com 2, 3 pessoas, 3, 4 membros dentro da igreja. Por quê? Porque está se entregando para Jezabel, que está destruindo. Mas ainda tem Acabe aqui, ainda tem Obadia aqui, ainda tem Obadia aqui. E Obadia está escondendo o crente das redes sociais de Jezabel, das mentiras, das falcatruas de Jezabel. E esta mulher viúva, para mim acabar, só que eu não vou pregar. E esta mulher viúva era a esposa de Obadias. Por que ela ficou endividada? Porque Obadias assumiu um compromisso de alimentar os profetas com pão e água. De alimentar os profetas do Senhor, para que não viesse ser morto, para que não viesse ser destruído pela perseguição de Jezabel. Foi escondido. Ela escondeu os profetas para que não fosse morto. Ele sustentou com dinheiro do seu bolso. Naquela época, o que era mais preservado entre as mesas era o trigo, o pão. O pão era uma coisa que não podia faltar na mesa. Até hoje o pão é uma coisa para o café da manhã, para um lanche, é muito bom. Mas naquela época o pão ele tinha um valor tremendo. E ele sustentou 100 profetas com pão e água. Até quando ele podia pagar, ele estava pagando. Mas Obadias, ele fez um trato com um homem que era fazendeiro, um homem rico, diz a história. E quando ele fez um trato com esse homem, ele pegava pão e ia alimentar os profetas. Era muito cesto de pão e águas boas, tirada da cisterna para matar a sede dos profetas. E Obadias sustentou esses profetas por muitos tempos. Foi sustentando, mas chegou-se um dia que Obadias não pôde mais sustentar os profetas. Acabou a perseguição. E esses profetas são soltos, mas Obadias é expulso do palácio. Diz a história que quando Obadias é expulso do palácio, porque na Bíblia aqui não conta, mas diz quando o rei Acabe mandou que Obadias fosse até o profeta Elias, procurar o profeta Elias, ele estava colocando a sua cabeça em risco. Porque o profeta Elias era procurado. E quando soube que ele foi encontrado, Obadias perdeu o seu emprego. E Obadias foi acamado de doença. E diz o historiador que Obadias
ali quando morre, deixa uma dívida. E dessa dívida que Obadias deixou, Obadias, quando ele morre, o que ficou na casa dele era pouca coisa. Pouco trigo, pouco pão. E a esposa de Obadias estava com uma criança pequena. E tudo que ela tinha, ela foi usando, foi se sustentando. Hoje, quando alguém morre, que está empregado em uma empresa, algumas vezes a empresa vai indeniza a pessoa. Então, a mulher, quando morre, hoje ela tem um benefício do marido, recebe. Mas naquela época não tinha, a mulher não podia receber isso. Então, a mulher, ela estava totalmente de uma forma, meus queridos, que não tinha mais condição mais, não tinha mais nada. Mas uma coisa, nós podemos dizer que aquela mulher era crente pentecostal da Assembleia de Deus. Porque de maneira nenhuma, de modo nenhum, aquela mulher, ela blasfemou contra o nosso Senhor. Aquela mulher, ela continuou orando, falando com Deus. E Deus lá de cima ouviu, eu creio que o Senhor ouviu o clamor daquela mulher. E Deus envia o profeta Eliseu. E quando o profeta Eliseu está chegando na cidade, alguém brada forte de lá. Está vindo um homem de Deus que é um profeta. E quando fala que tem profeta na cidade, as pessoas começam a ficar de pé para ver quem é que está passando. As pessoas querem saber quem é profeta, porque profeta é reconhecido de longe. Aí hoje a gente anda na rua, a gente não sabe conhecer mais quem é profeta. Por quê? É por causa da roupa? Não, não é só da roupa, não, por causa do caráter. Hoje tem profeta mentiroso, fofoqueiro. Tem profeta que tu anda na rua aí, olha pro profeta, quando você olha pra ele, passa uma menininha de shortinho, ele tá com o pescoço, chega da torta. Deus, ele está olhando para a terra está corrompida de uma forma tremenda. É por isso que eu falo direto sempre quando eu vou pregar. Eu falo, cuidado, pastores, com quem vai colocar em cima do altar para pregar e para pegar no microfone da igreja. Porque tem muitos aí que diz que prega até bonito, fala até bonito, mas a vida está um pau de galinheiro. É mentiroso, é fofoqueiro, é fornicador, é adúltero. Cuidado com esses falsos profetas. E esta mulher, ela quando viu, ela foi até o homem de Deus, até o profeta, foi correndo até o profeta. E quando ela chega até o profeta, ela clama ao profeta, e o profeta vai perguntar ela o que é que ela tem. Ela fala, eu tenho só um pouco de azeite lá na minha casa. Por quê? Azeite não podia faltar na casa de mulher, nem de homem de Deus. O azeite naquela época era muito valioso. O azeite servia para fazer tudo, todo tipo de comida era colocado no azeite. Mas também o azeite servia para fazer sabão. Fala comigo, o azeite servia para fazer sabão. Tem crente precisando ser lavado com sabão de azeite. Porque só o que tira mancha suja é o sabão feito de azeite. Nessa noite tem um anjo aqui com sabão feito de azeite. Está lavando o crente aqui. Está botando língua de crente para fora. Está lavando. Porque hoje Deus está falando nessa vigília. Vai ter que sair daqui cheio da graça, cheio do poder, lavado com azeite, com poder e graça. E ela clama ao homem de Deus. E o homem de Deus fala, pega a vasilha emprestada, não pouca. Para terminar a mensagem. Pega a vasilha emprestada, não pouca com teus vizinhos. Por que manda pegar com os vizinhos dela? Porque aquela mulher era a mulher que todo mundo via ela como uma mulher de Deus. Por isso que ela tinha amizade com a sua vizinhança. Quando ela foi pedir vasilhas, os vizinhos emprestou para ela. Agora, se fosse uma crente fofoqueira, ninguém ia pensar, sai daqui, se é fofoqueira. Não, mas ela é uma mulher fiel, era uma mulher de Deus. Quando ela foi pegar azeite, vasilha, todo mundo emprestou, os vizinhos, todo mundo emprestou vasilha para ela. Mas hoje nós temos crentes aí, vemos pessoas aí, irmão, que só a misericórdia de Deus. Não, papai, se for dessa maneira, desse jeito, segura o teu vaso, segura o teu azeite, não empresta para qualquer um, só empresta para se você ver se ele é homem ou é mulher de Deus. Mas nessa noite não vai precisar tu emprestar não, porque tu nesta noite vai receber azeite do céu, é azeite quente, é azeite tirado da rocha. Receba a graça e a unção do Espírito Santo também. Glória a Deus. Essa é a oportunidade, passo para o pastor Marcelo.